Sejam bem-vindos ao 5º Congresso Internacional de Tecnologia da Educação. Sou professora Maris Vendrame, coordenadora do curso de Administração do Unisalesiano. Em nossa jornada rumo ao futuro da educação, nós deparamos com um paradoxo fascinante. De um lado, temos o universo dos dados, da inteligência artificial, da realidade virtual. De outro, a essência humana, o professor, o aluno, a sala de aula, as nossas relações. E o tema do nosso congresso é Educação Tech, equilíbrio, emoção e futuro, a qual é a ponte que conecta esses dois mundos. Ao longo do tempo, falamos muito sobre a revolução tecnológica na educação, mas hoje o convite é para uma revolução que começa dentro de nós. Precisamos encontrar um equilíbrio justo, como usamos a tecnologia para expandir o conhecimento, sem perder a capacidade de ensinar e aprender com o coração. Como automatizamos processos, sem esquecer que o aprendizado é um ato profundamente humano e colaborativo. E aí que entra a emoção, onde a tecnologia pode nos dar ferramentas poderosas. A emoção nos dá o propósito. É a curiosidade, a paixão, a empatia que realmente motivam a busca pelo saber. O desafio agora não é apenas inserir a tecnologia na sala de aula, mas usar a tecnologia para nutrir essas emoções, para criar ambientes de aprendizado que sejam envolventes, mas também humanizados. Nossa missão neste congresso é olhar para o futuro, com coragem e também criatividade. Não podemos apenas reagir às mudanças. Precisamos ser arquitetos de um futuro onde a tecnologia não substitui, mas sim potencializa a nossa humanidade. Um futuro onde cada ferramenta digital serve para aprimorar a experiência de ensino, fortalecendo a conexão entre professor e aluno. E hoje, em nosso podcast, teremos um ex-aluno do Unisalesiano e também coordenador de administração de pessoal, o nosso querido João Paulo Molinari, que vai bater um papo conosco sobre o tema Tendências e Futuro. O que vem por aí em análise de dados e IA para o mundo corporativo. O João Paulo, ele é um profissional de mais de 20 anos de experiências em recursos humanos, atua em empresas de grande porte e multinacionais, é especialista em administração de pessoal, folha de pagamento, benefícios, cargos e salários, relações sindicais e também de gestão de equipes. Ele tem a experiência de coordenador em administração de pessoal, de analista de remuneração, analista de administração de pessoal e remuneração e analista de recursos humanos. Ele tem MBA em gestão de pessoas, pós-graduação em gestão empresarial e também é bacharel em administração. João Paulo, é uma satisfação tê-lo aqui conosco para esse bate-papo. Obrigado, Maris. A satisfação é toda minha. É um prazer estar aqui de volta a essa casa que me formou, né? Unisalesiano. Então, espero contribuir muito aqui com o nosso podcast. Ok, então vamos começar. Então, para começar, João Paulo, eu vou começar indagando para você qual é o maior equívoco, na sua opinião, que as empresas e profissionais ainda têm sobre análise de dados e inteligência artificial no nosso mundo corporativo. Então, Maris, na minha visão, o grande equívoco é achar que a IA é uma mágica, plug and play. Ou seja, basta contratar uma ferramenta e os resultados aparecem sozinhos, né? Então, na prática, não é bem isso, né? Para gerar valor, é preciso uma série de questões. Ter uma governança de dados, garantir a qualidade e a consistência dos dados, né? Definir quem é o dono das informações e quem pode usá-las, né? Respeitar normas como, por exemplo, uma LGPD, e monitorar os modelos para que tomem decisões enviesadas
que não tomem decisões enviesadas ou ultrapassadas, né? Então, sem uma governança, a empresa ela corre um risco de tomar decisões erradas, perder credibilidade e desperdiçar investimento em IA. Ok, é isso mesmo, né? Por isso que tem que tomar todo esse cuidado, né? Quando a gente fala da inteligência artificial, né? No mundo corporativo, fugir dela não dá mais, né? Mas a Exatamente. gente tem que ter todas essas precauções, né? Todos Exatamente. esses cuidados, Hoje né? nós temos uma série de ferramentas, né? Mas nós temos que saber usá-las, né? Então Sim, não basta adquirir só. exatamente. Ô, João, na sua opinião, onde a maioria das empresas brasileiras se encontra na jornada de adoção dessas tecnologias? Será que elas estão no começo, no meio, no fim? Qual estágio que você acredita, né, pela sua experiência que você trabalha, né? Você já trabalhou nas grandes empresas, você trabalha, né, numa grande empresa. O que que você pode colocar para a gente? O que que você classifica esse estágio hoje? Olha, Maris, de uma forma geral, eu entendo que nós estamos, as empresas estão entre o começo e o meio, né? Existem alguns segmentos, algumas empresas que estão bem mais avançadas, né? Como eu posso citar um exemplo, bancos, fintechs, que elas hoje já usam uma IA, por exemplo, para fazer uma análise de crédito, detectar fraudes, isso tudo em tempo real, né? No varejo, por exemplo, aplica-se uma IA para recomendar produtos personalizados em sites, em campanhas, enfim, né? Outro exemplo, numa indústria, empresas podem usar uma IA para implementar uma manutenção preditiva em máquinas, analisar dados de uma linha de produção, né? No agro, por exemplo, existem equipamentos atrelados à IA que pode ajudar a prever uma safra, reduzir desperdício e melhorar a produtividade. Mas, porém, de um outro lado, aquelas empresas mais pequenas ou empresas que estão com o pé atrás em relação à IA, elas não estão tão avançadas, né? Estão paradas no tempo, né? Então, de uma forma geral, eu acredito que as empresas estão entre o começo e o meio. Sem falar daquelas empresas que têm essa certa resistência, né, em adotar a inteligência artificial, né, para esses trabalhos mais repetitivos, mais rotineiros, com medo até de acabar com os postos de trabalho, reduzir emprego, né, aquela chamada, né, o pessoal falou assim, nossa, será que a IA ela vai criar mais empregos ou será que ela vai, né, reduzir esses empregos, né? Então, acho que, na verdade, eu acho que a gente vai ter que se preparar para a IA. Eu acho que ela não vai reduzir, ela vai remodelar os postos de trabalho, né, os cargos. E as pessoas vão ter que ter, né, essa preparação, acompanhar essa evolução para poder trazer a IA como uma ferramenta. Você acredita que a inteligência artificial ela vai criar mais oportunidades ou ela vai reduzir? Já que eu coloquei a minha opinião, vamos ouvir a sua também. Bom, é uma boa pergunta, né? Existem estudos mostrando que vai diminuir os empregos e existem estudos que falam ao contrário, né? Que vai aumentar o emprego. No meu ponto de vista, eu acredito que a IA é uma ferramenta para transformar o trabalho, né? Então, ela veio para ajudar naquelas situações rotineiras, porém vai despertar outras habilidades, outros cargos, outras funções, né? Então, com pessoas mais capacitadas para dominar essa IA e transformar esses processos, né? Com É, uma velocidade maior. porque a gente já percebe, por exemplo, alguns postos de trabalho, como as telefonistas, né? As telefonistas já foram extintas, né? O cargo da telefonista já foi substituído, né? Pelos atendimentos eletrônicos aí, que não deixa de ser uma forma da inteligência artificial agindo, né? Nos atendimentos, encaminhando, né? Para os departamentos. A gente vê a questão também, né? Que a gente fala assim, meu Deus, mas será que vai reduzir tudo? Né? Algumas coisas elas serão reduzidas, mas novos postos de trabalho se, né? Acho que irão ser reinventados. Acho que vai ter muito cargo por aí ainda que não existe e que vai começar, né, a aparecer no mercado de trabalho. Então, acho que cabe aí o pessoal começar a se interessar pela inteligência artificial, começar a se especializar para poder ter oportunidades futuras.
né? Exatamente. Eu acho que nem comparado à evolução das máquinas, né? As máquinas elas substituíram muitas tarefas, né? Que eram Sim, manuais. Mas, pelo contrário, necessitou de operadores dessas máquinas, né? Então, sim, a IA acredito que vai ser da mesma forma, né? Ela vai substituir atividades rotineiras, mas vai precisar de pessoas para conduzir elas. sim. Ô, João, a tecnologia, ela está mudando, né? O cerne das operações, né? E as estratégias de negócio também. Como a inteligência artificial está redefinindo a vantagem competitiva? Ela é apenas uma ferramenta de eficiência ou ela já está se transformando em um modelo de negócio? Então, Maris, eu acho que as duas coisas, né? Uhum. No início, ela é uma ferramenta de eficiência, né? Então, ela veio para automatizar tarefas rotineiras, reduzir custo e aumentar a produtividade, né? Mas a gente tem alguns segmentos, alguns exemplos que já estão transformando os modelos de negócios. Por exemplo, ferramentas de streamings, Netflix, Spotify. Elas só existem da forma como nós conhecemos hoje por conta de algoritmos de recomendação. Então, o que que é isso? Hoje você vai lá navegar no Netflix, você começa a assistir um filme e você vai gostando daquele filme, curtindo, vai aparecendo recomendações daquele Sim, mesmo estilo que você está consumindo, né? O Spotify é a mesma coisa, as músicas. É, no segmento de e-commerce, né? A gente tem o Amazon, a Magalu. Você começa a pesquisar um produto e vai aparecendo outros é. com preços variados, com modelos variados, tudo naquele mesmo segmento que você está pesquisando, né? Então hoje já existe segmentos que realmente transformou o modelo de negócio, né? Uhum. Seguros, por exemplo, bancos, enfim, já tem IAs que simulam, né? Faz todo o cálculo, analisa o risco, enfim, consegue fazer tudo de forma sozinha, né? É, e de uma forma eficiente também, né? Porque foi todos os dados lá alimentando o sistema, né? Imagina, não só agilidade, agilizando também todo o processo, né? Legal. Ô, João, em quais áreas chaves da empresa, como marketing, finanças, recursos humanos ou logística, a inteligência artificial está gerando um impacto mais tangível e imediato? Não sei se você teria algum exemplo para poder estar compartilhando com a gente. Sim, nessas áreas que você citou aí, por exemplo, em marketing e vendas, a IA ela pode atuar como uma personalização de campanhas, recomendação de produtos em tempo real, né? Finanças, como eu citei aqui, a questão de seguros, ela pode fazer uma detecção de fraude, análise de crédito, automação de relatórios, né? Logística e operações. Na logística, ela pode otimizar rotas, prever uma demanda, né? Na operação, uma manutenção preditiva, conforme eu falei também. Na área de RH, hoje já tem muitos exemplos aí de empresas utilizando para fazer uma triagem de currículo, identificando colaboradores de acordo com cada perfil, analisar um risco de saída de funcionário, né? Então, a gente tem vários exemplos desse tipo, né? Por exemplo, o varejo brasileiro hoje, a IA já é usada para recomendar produtos, né, personalizados em apps, em sites, e com isso ele consegue aumentar o ticket médio, né, Sim, da empresa. muito bem. Você acredita que com a ascensão da ferramenta, como o Chat GPT e outras IAs generativas, como o processo de tomada de decisão do gestor mudou nos últimos 12 meses? Então, Maris, eu acredito que com essas ferramentas aí o processo se tornou mais ágil, né, mais rápido, os gestores têm informação em tempo real, com mais credibilidade, né, porque o trabalho manual está sujeito a erros, né. Porém, de um outro lado também, eu acho que exige, ou ele tem uma responsabilidade maior, né, nas tomadas de Uhum, decisões. Porque ele tem que entender o processo da IA também. Se a IA realmente está trazendo a informação correta, né? sim, Então,
ele ajuda de um lado, só que por um outro lado traz uma responsabilidade maior também. Porque assim, a gente dá o comando, mas aí o resultado ele tem que ser checado, né? Exatamente. Então a gente tem que, a pessoa que vai trabalhar com a inteligência artificial, ela tem que checar os dados, checar as informações, né? Para verificar se aquilo tem coerência, se não veio nada no meio, né, João, Uhum. que não tenha nada a ver com o contexto. Então existe o trabalho, por isso que eu falo que a pessoa humana está por trás da inteligência artificial, que a inteligência artificial é uma parceira, é uma ferramenta, mas é o humano que vai dar o comando, é o humano que vai analisar esse dado para poder ver se aquele dado lá tem uma consistência, tem assim um contexto, tem uma veracidade. Uhum. E sem falar também que acho, não sei se a gente vai estar, acho que a gente vai estar comentando de toda a parte ética, né, Sim. que envolve, porque quando a gente fala, né, dentro do chat GPT aí, toda essa questão da ética, né, da responsabilidade com a imagem das pessoas, com responsabilidade com os dados, né? Tudo com muito cuidado para não machucar a imagem da empresa, a reputação da empresa, né? Então, por isso que tudo tem que ser checado, né? Não dá para você confiar 100% naquele resultado, né, João? Exatamente. Nessa questão ética aí, como você falou, é um desafio lidar com dados sensíveis, né? Então, dados pessoais, financeiros, de saúde, comportamento, né? Se eles forem mal usados, eles podem gerar uma violação de privacidade ou uma discriminação, né? Então, Sim. trazer problemas para a empresa, né? Por exemplo, se você não definir aquele exemplo que eu citei de o RH triar um currículo, né? Se não tiver bem parametrizado, você pode excluir bons candidatos Discriminar alguém e atrair maus candidatos, também, né? É um Exato. exemplo. Vai depender desse parâmetro que você vai colocar. Exatamente. Então, a empresa ela tem que estar preparada para garantir que esses dados eles são corretos, né? Tem que cuidar desses dados sensíveis, por exemplo, implementando anonimização de dados, uma segurança forte, né? Criar políticas do uso ético dessas ferramentas, né? Dar transparências no uso de dados para todos, né? E se a gente pensando desse lado, olha quantos cargos que não vão surgir por trás disso, né? Pessoas para cuidar dessa parte ética da inteligência artificial, né? Para poder estar verificando o tipo de conteúdo que está sendo colocado, ou mesmo fazendo a alimentação, né, dessa inteligência artificial com dados realmente, né? Que tenha uma fonte, que tenha aí um respaldo teórico. Então, ó, são novos cargos para o pessoal também, né? Começar a se preparar, né, se posicionar, se preparar para o futuro próximo, né? Porque eu acredito que isso daí já deve estar tendo, já está requerendo, né, esses tipos de profissionais para poder estar cuidando dessas informações, desses dados, né? Na verdade, dados, né? Que é a Uhum, inteligência artificial. exatamente. João, além da inteligência artificial generativa, quais outras tendências em análise de dados e inteligência artificial você acredita que terão um papel fundamental nos próximos 3 a 5 anos? Bom, eu acredito, ô Maris, que a IA generativa ela vai evoluir muito, né? O que que é a IA generativa? É uma IA que aprende com os dados e constrói situações novas, né? Então, a tendência é que ela evolua muito e traga coisas novas muito mais rápido do que hoje, né? Mas eu entendo também que um papel fundamental é a privacidade e a personalização desses dados, dessa IA, né? Então, hoje, vamos falar assim, existem dois tipos de formas de trabalhar com a IA. Uma é você contratar uma ferramenta de IA que está aí no mercado, em nuvem, né? E o que acontece? Quando você faz dessa forma, você está expondo seus dados nessa tecnologia. E aí a gente não tem a segurança para onde está indo esses dados, né? Então eu acredito que uma tendência para o futuro é uma IA privada e personalizada. O que que é isso? É uma IA que roda dentro do servidor da empresa, dentro do banco Entendi. de dados da empresa. Então, isso daí garante que os dados não vão
vazar, né? Não vai Sim. perder esses dados. E outra tendência que eu acredito que vai ser fundamental é uma governança dos dados, que tenha uma linguagem simples, clara e ética, né? É, tudo isso daí vai garantir que os dados estão corretos, que não vazem, que a empresa não seja expostas, né? Sim. É. Porque é uma questão muito assim, quantos segredos industriais tem numa empresa, né? Exatamente, E aí, de repente, isso ser vazado, né, por alguma concorrente. Você já imaginou? Né? exatamente. É o custo, né? É um custo, é um risco. Então, eu acredito que isso daí acho que a gente chega nessa inteligência artificial privada, viu? É, já tem ferramentas, Já deve ter algumas ferramentas, né? sim, já existem algumas ferramentas. Em algumas palestras que eu participei, inclusive, foi bem abordado isso na questões de ferramentas não homologadas, né? É. Então, hoje você começa a fazer uma situação no chat GPT, por exemplo, uma licença free, né? Então, Aham. não está homologado para o seu usuário, para a sua corporação. Então, o cuidado disso também é importante. Então, você usar uma ferramenta homologada, contratar um serviço que tem essa homologação, né? Que traz Sim, mais segurança para o negócio. muito bem. João, qual o seu principal palpite sobre o que será o próximo grande salto em inteligência artificial para o mundo dos negócios? Algo que ainda, de repente, não está no radar de todos. Qual que é o seu palpite? Bom, Você tem algum palpite? boa pergunta, né? Porque como as coisas estão avançando e coisas É, novas estão surgindo do nada, né? Então é. é uma pergunta bem complexa ali. Mas eu acredito que assim, a IA vai avançar de uma forma que ela vai começar a interagir com vários sistemas da empresa, né? Um RP, um CRM, ferramentas de BI, né? Então, ajudando a tomar uma decisão com informações mais conjuntas dentro da organização, né? Então, que nem eu falei dessa IA personalizada e privada, né? Eu acredito que essa IA voltada para o negócio da empresa, rodando dentro da empresa, ela consegue trazer mais informações sem depender de grandes modelos públicos, né? Então, Uhum. ela olha internamente. Então, acho que a tendência é voltar para mais voltada para essa IA interna, privada, né? Ela vai integrar, né, todos os departamentos e Exatamente. a previsão, a previsibilidade, né, ou as estratégias apontadas serão até mais eficazes, porque ela vai se limitar, né, ao ambiente da organização para qual ela está sendo gerada ali, né? Hum. Tem uma É. questão de velocidade também, né? Hoje, na empresa, a gente tem um banco de dados enorme, né, de informações. Uhum. E quando você contrata uma ferramenta externa e você joga um número muito grande de informações lá, o processamento é lento, né? Então Uhum. demora para trazer um resultado. E pelo que eu pesquisei, essa IA interna privada, ela automatiza isso também, a velocidade, ela aumenta a velocidade de processamento das informações. Então, a questão da agilidade, né, para você poder tomar decisões mais, né, mais rápido, mais seguras, né, mais efetivas. É, muito bem, né? E já que tempo é dinheiro, né? Exatamente. Tudo, né? A gente, ó, falando na área de gestão, né? Tempo é dinheiro. Exatamente. É, e muitas vezes, por falta de tempo, você perde uma oportunidade. Com Então, certeza. em se tratando de uma IA privada, agilizaria essa situação e não perderia, né? Não correria risco de perder alguma oportunidade no fechamento de um negócio, né? De tentar abocanhar, de repente, um novo nicho de mercado. Muito bem. Vamos lá, João, continuar o nosso bate-papo. João, a inteligência artificial, como a gente já tinha falado, você já se posicionou, né, na questão de se vai criar mais empregos ou vai eliminar. Mas, na sua opinião, é mais importante criar empregos melhores ou, né, na verdade, ela só aperfeiçoar os empregos, né, os postos de trabalho já existentes? Como eu falei, eu acredito que aqueles trabalhos repetitivos, eles vão desaparecer, né?
Mas por um outro lado, novos papéis vão surgir, né? Uhum. Então são papéis assim mais de análise de dados, pessoas que vão deixar de perder um tempo com coisas operacionais e vão usar o tempo para coisas mais estratégicas, né? Sim. Então acredito que isso vai melhorar o resultado para a empresa e, e transformar realmente as pessoas, né, na forma de Sim. trabalhar, né? O gestor, ao invés de ficar perdendo tempo fazendo o relatório, ele vai dar o comando, a IA vai, né, gerar o relatório para ele vai olhar, ele vai, né, ele vai conferir os dados, está tudo certo, e ele vai ter um tempo maior para se dedicar para as estratégias, a questão do marketing de relacionamento com o cliente interno e externo, né? De repente, dar uma atenção mais específica para os fornecedores, porque a inteligência artificial, coisa que ela não faz é o trabalho de lidar com gente. Né? Exatamente. E a gente, num outro momento, estávamos comentando a grande necessidade das pessoas começarem a saber lidar com as pessoas, tratar as pessoas de uma forma, né, adequada, porque quem tiver o posicionamento de saber trabalhar com pessoas, lidar com pessoas, conduzir equipes, é o que se vai diferenciar nesse mundo aí onde a IA está dominando, né? E você que é da área de recursos humanos, acho que você compartilha comigo dessa opinião, né? Com Que certeza. É assim, no meu ponto de vista, a IA, vamos dizer assim, a IA não tem sentimento, né? não tem Não tem emoção. emoção, não tem É, sentimento. Então ela não consegue tratar isso, pelo é, menos por enquanto, né? Não não sei lá consegue. não sei lá na frente, né? Se vai. Não, Mas João, enfim, acho que né? não vamos correr esse É, risco, não, não. né? Acredito que não. Então, eu acho que assim, a pessoa ela vai entrar nessa questão, né? Que não é só os dados frios, né? Então tem Sim, a emoção, é. a razão, Essa né? A conexão, né? conexão. O tete a tete que todo mundo fala, né? Exatamente. E o grande desafio, eu acredito, para as organizações é essa requalificação dos profissionais, né? Então, as Sim. empresas hoje elas têm que começar a olhar a IA dessa forma, de outra forma, na verdade, né? Uhum. Que vai trazer resultado para ela e que ela tem que investir em pessoas para que essas pessoas dominem essa IA que vai ajudar no processo como um todo, né? É aquela história, vamos ter que aprender a aprender sempre, né? Exatamente. Então, aquela história da capacitação contínua, isso daí agora no mundo da IA, isso é mais do que necessário. Então, os profissionais, para não ficar para trás, eles terão que se capacitar cada vez mais, né? Não pode falar assim, eu não quero saber de IA, porque a IA já faz parte do nosso dia a dia. Não podemos ser ignorantes, né? De falar assim, não, sou resistente à inteligência artificial, não quero saber, não vou mexer, não quero. Não vamos falar disso, não temos mais como fugir, né? Eu vejo, né? O João Paulo foi meu aluno. E a gente vê naquela época, né, que a gente nem se falava da inteligência artificial, né? Então a gente tinha aquela relação professor-aluno na sala de aula, né? E hoje a grande necessidade que a gente tem de trabalhar com o aluno, trabalhar com a tecnologia, e eu lá naquela geração que não era nativa digital, tive que correr atrás para poder se adaptar às novas exigências. E eu acredito que o ganho maior, João, foi na época da pandemia, que a gente teve que dar aquele jeitinho para se virar. E aí, onde que nós começamos a mexer mais com a tecnologia, né? Pelo menos nós, professores já mais velhos, né? Que a gente teve que correr atrás para poder ter o canal de comunicação com o aluno. Então, como Exatamente. a tecnologia nos ajuda também dentro da sala de aula hoje, né? E no período da pandemia, graças a essa tecnologia, foi possível dar continuidade, né, nas nossas aulas, né, no nosso trabalho. Então, vocês também acredito, né? Sim. Principalmente a questão do home office que vocês adotaram, e Uhum. vocês adotam ainda um pouco o home office, né, Sim. João? Hoje muitas organizações adotam, ainda deu uma diminuída, né? Mas hoje tem aquele modelo híbrido, né? Que uma ou duas vezes por semana trabalha em home office e os demais dias nas organizações, né? E nesse ponto que você falou da época desde a faculdade para É, cá, eu acho que um ponto interessante para nossa geração é que nós saímos do mundo analógicos e fomos para o pro digital, digital. né? Então, acho que para nossa geração essa questão é muito importante e o ganho para nós é muito maior
do que essa geração que está nascendo só no mundo digital, né? Então, Sim, nós acompanhamos toda essa transformação. pois é. E temos que continuar evoluindo, né? Ah, sim, nós vamos ter que comer muita farinha para poder dar conta de aprender tudo e acompanhar essa evolução rápida, né, da inteligência artificial, né? Então a gente vai ter que continuar aprendendo, estudando, né? Porque a gente aprende estudando, né, João? Exatamente. João, que habilidades técnicas ou comportamentais você aconselharia para um profissional que quer se manter relevante e crescer, então, nessa era de inteligência artificial? Então, em relação à técnica, como eu abordei aqui, acho que a principal habilidade técnica é saber lidar com os dados, né? Então, dados existem lá ao monte, né? Então, mas como que eu vou trabalhar esses dados, né? Ter noção básica, por exemplo, de estatística, aprender a usar uma ferramenta de visualização de dados, por exemplo, um Power BI, né? Que hoje ele está sendo muito utilizado nas Sim. organizações, né? E entender o básico, pelo menos, da IA, né? Então, essas habilidades técnicas são fundamentais. Então, lidar com os dados, noções de matemática, estatística, de análise, né? E ter noções também de ferramentas de visualização, como o Power BI, e entender da IA, né? Sabe, João, aquela história assim, eu não gosto de cálculo, eu não gosto de números. Qualquer profissão hoje que envolve inteligência artificial, você tem que gostar desses dados, Exatamente. né? Por causa dessas métricas, desses parâmetros, né? Dos Uhum. dados em si. Então, as pessoas que não gostam, falam, não quero essa profissão porque tem cálculo, porque tem dados, porque tudo envolve a questão da estatística, né? Porque os dados são gerados e aí você tem que verificar a questão da análise, você tem que saber interpretar esses dados e não tem como fugir da estatística principalmente, né, João? Exatamente. E aí, em relação ao comportamento, né? As Parte... habilidades comportamentais, o que a pessoa tem que ter? Ser curiosa, né? Sim, Pensar de forma criativa, é, questionar, né? sim, Então, questionar a IA, questionar, né? é. Enfim, comunicar resultados de forma clara. Então, assim, a IA trouxe um resultado, mas a pessoa tem que saber comunicar esse resultado, né? Uhum, E aprender rápido as coisas novas, né? Então, sim. tem que ter o aprendizado rápido, né? Senão fica para trás. Eu falo que você tem que ter vontade, força de vontade É, para aprender. Você está com dificuldades, tem que ter a persistência, né? Então a gente tem que ter essa coragem, essa persistência e não desanimar. E não estou conseguindo. Você sabe que nós professores tivemos que fazer um curso de especialização em tecnologia de educação à distância, porque a gente está mexendo, né, dentro do nosso ambiente com o AVA, que é a uhum, plataforma Blackboard. Imagina os professores, né, que não lidavam com a tecnologia, a gente tem que fazer um treinamento, aprender a lidar com essas tecnologias, fazer um curso de tecnologia, as barreiras que tivemos que enfrentar, né? Então, não foi fácil, porque a gente teve que se dedicar, teve que estudar. E assim, tem coisas que você tem maior facilidade hoje no ambiente virtual, mas tem coisas que você recorre aos universitários. Né? Você recorre aos universitários, você vai lá para o departamento de marketing para eles ensinarem, você vai atrás do pessoal que sabe para poder ensinar, para a gente poder fazer, né? Então, aí eu falo que é um aprendizado contínuo. Agora, na inteligência artificial, a mesma coisa, nós vamos ter que correr atrás para poder aprender, porque não tem como fugir dela, né, João? exatamente. A gente também não precisa ficar assustado, né, com a IA, Não, né? não. Então a gente também, eu não eu vou ter que ser um cientista de dados agora, um expert? Não, Não. né? Mas o que precisa pelo menos é ser um alfabetizado em dados, Sim. né? Tem que ter uma noção, né, É. da IA, da tecnologia, porque aí o resto você corre atrás, né? E vai. João, uma curiosidade, você que é dessa área de recursos humanos, quando se vai fazer um processo de recrutamento e seleção, é questionado se a pessoa já tem essa familiarização com a inteligência artificial, se eles já têm essa. É uma curiosidade mesmo, se eles Sim, já estão perguntando, porque como nós somos professores e a gente acaba preparando os alunos, a gente acende aquele pontinho neles. Ó, gente, já no processo de recrutamento e seleção, o pessoal já está perguntando sobre inteligência artificial.
Sim, Isso. hoje já tá começando muito, vindo forte essa questão aí. Até então era mais voltado assim a questões de informática, aí começou a vir a questões de Power BI, né? Ó, você Aham. conhece Power BI, domina o Power BI, porque a gente precisa extrair dados, visualizar e tal. Então isso daí já em muitos cargos assim administrativos ou até cargos que trabalham em áreas operacionais que extraem dados já estão sendo demandados por ter essas competências, né? E agora está vindo a IA, realmente, Sim, porque é, algumas ferramentas já estão vindo com IA e a sim. pessoa tem que começar a dominar. Hoje as máquinas já têm computador de bordo, já tem é, aparelhos eletrônicos que têm que ser imputado dados, digitado, enfim. Então, até cargos operacionais hoje já estão demandando a Olha só. tecnologia, né? Gente, não tem como fugir, hein, Não povo? tem. É. João, para encerrar o nosso bate-papo, que está muito legal, qual o conselho que você daria para os líderes de hoje que estão navegando por esse cenário de transformação acelerada? Bom, conselho meu, né? Isso. Vamos lá. Eu acho que assim, os líderes, os empresários, eles têm que colocar o negócio na frente da tecnologia, né? E não ao contrário, não a tecnologia na frente do negócio. Não tem que investir em IA só porque é a ferramenta do momento, é a tecnologia da moda. Uhum, Primeiro tem que definir o problema do negócio que tem que resolver e as ferramentas que vai buscar depois para resolver esse problema. Então, o primordial é colocar o negócio na frente da tecnologia, né? A outra questão que eu já falei são as pessoas, né? Então, as organizações, os líderes têm que investir nas pessoas, né? Para elas buscarem esse aperfeiçoamento, né? Em IA, em tecnologia, enfim, e nos dados também, né? Então, investe nas pessoas, na arquitetura dos dados, nas ferramentas que traz esses dados, porque os dados limpos, organizados e acessíveis é um combustível da IA, né? E as pessoas capacitadas, elas são as que transformam esses dados, isso em valor, né? uhum. Então, por isso que tem que investir em pessoas e nas ferramentas que trazem esses dados, né? Criar uma cultura de experimentação, né? Então, permitir que as pessoas façam testes, que erre, que aprenda, né? Uhum. Aceitar o erro, né? E porque se a pessoa errar e for advertida, enfim, É. dependendo da situação, ela fala, não, não vou testar mais, Não né? pode ter aquele caráter punitivo, né? Tem que ter Então, algo construtivo, né? Porque a exatamente. gente aprende errando, né, João? Apesar que é Exatamente. mais fácil a gente aprender com o erro dos outros, mas a gente aprende com os nossos erros Com também. A gente certeza. cresce com os nossos erros, principalmente quando a gente erra e tem alguém do nosso lado dando um suporte, dando uma orientação, mostrando onde foi o erro, para a gente poder crescer com aquele erro. Uhum. Então, eu concordo muito com você, E a viu? outra questão que eu acho que também é muito importante é a transparência e a ética, conforme nós já abordamos também, né? Então, Aham. isso diferencia quem vai ganhar a confiança no mercado, né? Então, Sim. se é uma empresa que tem umas ferramentas que traz transparência e ética, ela também vai sobressair. Muito bem, João. Olha, muito obrigada por você ter vindo aqui na nossa casa salesiana, participar desse podcast para o Congresso Internacional de Tecnologia da Educação. Foi um prazer conversar com você, meu ex-aluno, né, colega de profissão aí, né, bem colocado no mercado de trabalho. Eu falo que é um orgulho para a gente, né, ver os nossos ex-alunos aí bem posicionados, crescendo. Né? Eu falo que a gente acaba se realizando em cada aluno que a gente vê. Então, foi muito bom ter um bate-papo. Tomara que a gente consiga bater esse papo várias vezes. E, né, ao pessoal aí que assistiu esse podcast, né, invista, né, na sua formação profissional, né, invista, né, nessa exploração da inteligência artificial, se prepare para o mercado de trabalho, porque esse mercado de trabalho, né, ele vai te surpreender. Só que você também vai surpreender ele com as suas, né, com as suas habilidades e competências.
Então, João, muito obrigada, viu? Foi um prazer. Obrigado, Maris. Eu também, é uma satisfação enorme estar aqui de volta, né? A casa que me formou, que deu a base para minha carreira, né? Então, fico muito feliz de estar aqui de volta, né? E sigo à disposição para quando precisar, né? Então, agradeço a Unisalesiano e a Maris pelo convite. Vamos lá, gente. Tchau!